Esta última semana do mês de novembro é aquela em que o orçamento se encontra em cima da meta. Começou na sexta-feira, durará mais uma semana a votação na especialidade, isto é, a votação artigo a artigo. No final, teremos a votação final global e a aprovação do orçamento. Mas todo este processo começou já em outubro, com a apresentação da proposta inicial, sua discussão em plenário, audição dos vários ministros. Mas este é o momento em que se determina quais vão ser as soluções fiscais para o próximo ano em concreto. São apresentadas alterações, foram mais de 2.100, 200 das quais sobre a matéria dos impostos. Não deixa de ser curioso. Em mais de 2.100 alterações, apenas 10% tratam especificamente das matérias relacionadas sobre os impostos e sobre isso falaremos mais à frente. Mas há algo que já sabemos. A grande discussão do orçamento tem sido sobre os impostos quanto ao rendimento, quer o IRS, quer o IRC, e já foi aprovado o regime de IRS quanto ao IRS jovem. Foi uma das matérias muito discutidas na praça pública e que já tem, neste momento, um regime completamente determinado. E é precisamente sobre esse regime que vamos falar com a Beatriz Teixeira, que tem duas grandes vantagens. Por um lado, estudou o mesmo regime, por outro lado, é também ela jovem e, portanto, a sua aplicação terá com certeza como objeto de intervenção a própria situação fiscal da Beatriz. E por isso mesmo eu iria neste momento perguntar que novidades é que teremos em relação àquilo que é o IRS jovem durante o próximo ano. É verdade, Diogo, temos mudanças e bastante significativas, mas talvez começar por dizer que continuamos a falar de um benefício fiscal para os jovens trabalhadores, para aliviar a carga tributária nos primeiros anos da atividade. Mantemos a lógica de um IRS reduzido e, portanto, uma parte dos rendimentos não é considerado para efeitos do cálculo do imposto, sendo que o remanescente é tributado à luz das taxas previstas na tabela do código do IRS. E, portanto, está prevista uma isenção total, uma isenção de 100% dos rendimentos obtidos no primeiro ano da atividade profissional, uma isenção de 75% do segundo ao quarto ano, do quinto ano ao sétimo ano de uma isenção de 50% e do oitavo ano ao décimo ano de uma isenção de 25% dos rendimentos obtidos por este jovem trabalhador. Esta isenção está limitada a 55 vezes o valor do indexante do apoio social, que atualmente está fixado nos 509 euros, aproximadamente. Esta nova versão, como o Diogo bem disse, traz umas mudanças bastante significativas, a começar pela eliminação do critério da escolaridade e, portanto, acaba por ser um benefício que visa todos os jovens trabalhadores, independentemente da sua qualificação e independentemente de serem trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria. Há também um prolongamento para os 10 anos de aplicação deste benefício, sendo que anteriormente estava limitado aos 5 anos, e temos também a fixação da idade máxima para beneficiar deste benefício, fixado nos 35 anos. É uma medida bastante positiva, é uma medida que vai permitir aos jovens ter mais rendimento disponível e, portanto, mais rendimento para investir e acaba, de uma certa forma, também por potenciar, ainda que indiretamente, o crescimento da economia portuguesa. Muito obrigado, Beatriz, por nos ter trazido estas novidades que são importantes quanto ao IRS jovem, que terá o seu campo de intervenção mais alargado, seja num plano objetivo, seja num plano subjetivo. Mas, como disse inicialmente, esta será a semana de votação das variadíssimas propostas de alteração. E, fazendo uma escolha entre algumas, teremos a votação em relação ao regime do IRS, da dedução das despesas com veterinário no estrangeiro, a eliminação das gorjetas, a nível do IVA, a diminuição do IVA que vai desde as touradas às bicicletas, a alguma alimentação, a eliminação do AMI, propostas de eliminação de variadíssimos benefícios fiscais relacionados com a área do investimento, ou então algumas mais estruturais, como baixar o IRS para 14% até 14.405 euros e ter uma taxa única de 28% a partir daí e de 15% em relação às horas extras, ou no IRC terminar com a derrama estadual e ter uma taxa de 12%. Mas sobre tudo isso e sobre as soluções que este orçamento terá, não só em relação ao IRS jovem, mas como também em relação a outros aspectos, voltaremos em breve com novidades através desta forma. Muito obrigado.